Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Pela intercessão de São Bento sobre proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentação e debate do projeto de lei número 7 de 2017, que revoga o inciso 5º do artigo 13 da Lei Municipal 1592, de 16 de abril de 2013, estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental. Iniciando, destaco junto à assessoria desta casa, encontra-se um formulário em que os munícipes poderão fazer sugestões, questionamentos por escritos. Lembrando que alguns questionamentos, em razão de sua complexidade, poderão ser respondidos posteriormente. Solicito ao nobre colega vereador Matheus José da Silva, secretário desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faça a leitura do projeto de lei. Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimos vereadores, Rádio Câmara que nos ouve e funcionário. Projeto de lei número 7/2017, revoga-se o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1592, de 16 de abril de 2013. Os vereadores Paulo Cândido Ribeiro, Fábio Luiz dos Santos Silva, Jair Matias de Oliveira e Matheus José da Silva, no uso de suas atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, apresenta para análise e posterior apreciação pelo colendo plenário o incluso projeto de lei. Outro-se, nesta oportunidade, oferta ainda a exposição de motivos que deverá ser considerada pelos nobres edis para a formação de sua convicção sobre o tema. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2017. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, vereador Jair Matias de Oliveira e vereador Matheus José da Silva. Projeto de lei número 7/2017, revoga-se o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1592, de 16 de abril de 2013. A Câmara Municipal de São Bento Sapucaí, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1592, de 16 de maio de 2013. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2017. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente. Vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Vereador Jair Matias de Oliveira. E vereador Matheus José da Silva. Mensagem justificativa. O presente projeto de lei reproduz o texto do projeto de lei número 6/2015, que deu origem à Lei Municipal 1783, de 18 de agosto de 2015. Ocorre que o Procurador-Geral de Justiça ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, autos número 20.536.936.8.26.0000, impugnando o referido diploma legal que revogou o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1592, de 16 de maio de 2013, o qual, dentro do texto legal sobre a estrutura do Sistema Municipal de Proteção Ambiental, vedada a extração de areia ou cascalho dentro da área urbana, argumentou o douto representante do órgão ministerial, em síntese, que havia violação da Constituição Estadual e dos princípios de retrocesso e da participação em matéria ambiental. O feito foi devidamente processado e julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos desembargadores acompanharam o entendimento do excelentíssimo senhor relator, desembargador Álvaro Passos
de que existe vícios de inconstitucionalidade material, afastando-se a ventilada ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso incidente no direito ambiental in verbis. Compulsando os autos da realização pertinente ao tema de mineração, consta-se que a revogação do parágrafo 5º do artigo 13 é inapta a configurar um retrocesso na proteção do meio ambiente, tanto pelo fato de existir na lei orgânica do município, nos artigos 4º e 14 de suas disposições transitórias, ordem para regulamentação da exploração de pedras e areias no leito e nas margens dos rios e de portos de areia e olarias. Quanto em razão de atividade de extração de minério, já se objeto de legislação federal, como o Código de Mineração e outros, a qual deve ser sempre observada no âmbito municipal. Por outro lado, o egrégio Tribunal de Justiça entendeu estar presente vício formal de inconstitucionalidade ante a ofensa aos dispositivos constitucionais que exigem o princípio da participação popular nos processos de normas urbanísticas e de proteção ambiental, configurando-se ofensa aos artigos 180, 2º, 181 e 191 da Constituição Bandeirante. Por todo o exposto, a referida propositura é novamente proposta para que essa Casa Legislativa possa novamente tramitar o projeto, desta vez observando a devida participação popular, visando garantir a compatibilidade com a Lei Orgânica Municipal, com a Constituição Estadual e Federal e todo o ordenamento vigente. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2017. Vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, vereador Jair Matias de Oliveira e vereador Matheus José da Silva. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registro 2016.2016.0000715244. Acordão. Vistos relatados e discutidos esses autos de direta de inconstitucionalidade, número 20.56.936/55.2016.8.26.0000 da Comarca de São Paulo, em que o autor, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, são réus prefeito do município de São Bento do Sapucaí e presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. Acordam em órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir o seguinte decisão: julgar uma ação procedente V.U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acordão. O julgamento teve a participação dos excelentíssimos desembargadores Paulo Dimas Mascaretti, presidente, Amorim Cantuária Beretta da Silveira, Vico Manans Silveira, Paunilo França, Carvalho, Ademir Benedito Pereira Calças, Antônio Carlos Malheiros Ferreira Rodrigues, Périx Pisa, Márcio Bortoli, João Carlos Salete, Francisco Cascone, Carlos Bueno, Ferraz de Arruda, Arantes Teodoro, Tristão Ribeiro, Borelli Thomas, João Negrini Filho, Sérgio Rui, Salles Rossi e Ricardo Anefe. São Paulo, 28 de setembro de 2016, Álvaro Passos, relator. Assinatura eletrônica. Voto número 27630/TJ, Real Álvaro Passos, órgão especial, ação direta de inconstitucionalidade,
número 20.56.936-55.8.26.0000. Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Réus: Prefeito do município de São Bento Sapucaí e outro, Comarca São Paulo. Ementa: ação direta de inconstitucionalidade, pretensão de que envolve a Lei 1.783/2015 do município de São Bento Sapucaí, que revoga o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1.592/2013, que vedada a extração de areia ou cascalho dentro da área urbana, inexistente de vícios em relação à proteção do meio ambiente, a qual permanece protegido por todas as leis pertinentes ao tema já vigentes. Existências de artigos nas disposições transitórias da Lei Orgânica do município, que estabelecem que a atividade de extração deve ser regulamentada por lei, vício formal no procedimento legislativo, normas acerca de direito urbanístico e ambiental, que depende de participação popular no procedimento ausente na hipótese afrontas os artigos 180, segundo, 181 e 191 da Constituição Estadual, ação procedente. Vistos: trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, impugnando a Lei número 1.783, de 18 de agosto de 2015, do município de São Bento Sapucaí, que revogou o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Municipal número 1.592, de 16 de maio de 2013, o qual no texto legal sobre a estrutura do sistema municipal de proteção ambiental, vedada a extração de areia ou cascalho dentro da área urbana. Em apertada síntese, o demandante sustenta que o texto viola a Constituição Estadual na medida em que ofende os dispositivos ligados ao princípio da proibição do retrocesso que incide o direito ambiental, cuja proteção se encontra dentro dos direitos e garantias fundamentais na ordem constitucional, bem como não atender ao princípio da participação da coletividade na elaboração da lei. Em suas informações, o senhor prefeito do município informou os motivos de seu veto ao projeto de lei. Por seu turno, a Câmara Municipal argumenta que a revogação do aludido dispositivos legal não significa que o serviço de extração de areia ou cascalho foi autorizado, uma vez que os artigos 4º e 14 das disposições transitórias da Lei Orgânica estabelecem que a municipalidade regulará a exploração, devendo o tema ser objeto de lei específica. Finalmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer folhas 279 e 285, opinou pela procedência da ação. É o relatório. No mérito, a ação é procedente. Por primeiro oportuno consignar que a norma impugnada não possui vícios de inconstitucionalidade material não ser vislumbrado na hipótese específica, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso, incidente no direito ambiental, compulsando os autos e a legislação pertinente ao tema de mineração, constata-se que a revogação do parágrafo 5º do artigo 13 é inapta a configurar um retrocesso na proteção do meio ambiente, tanto pelo fato de existir na Lei Orgânica do município, nos artigos 4º e 14 de suas disposições transitórias, ordem para regulamentação da exploração de pedras e areias no leito nas margens dos rios e de portos de areia e olarias, e que torna necessária a edição de lei específica sobre o tema para a municipalidade em razão de a atividade de extração de minério já ser objeto de legislação federal, como no Código de Mineração e outros, a qual deve ser sempre observada no âmbito municipal. Acrescenta-se, nesse aspecto,
que pela Constituição Federal, em seu artigo 24, 6º e 8º, a competência legislativa em matéria ambiental é concorrente, ficando a cargo da União a elaboração de normas gerais e aos demais entes federativos as normas de caráter suplementar. Desse modo, a norma regulamentadora no município a ser elaborada também deve ser observar todas as regras legais já vigentes. Desta forma, certo de que para o exercício da atividade de extração em qualquer município é necessário observar os pressupostos legais, realizando o procedimento para obtenção de autorização ou licença para tanto, o que deve ser feito por órgãos técnicos competentes, logo sem afastar o conhecimento dos malefícios ambientais que a extração de minerais traz ao legislador, já elaborou regras aptas a regularizar a atividade, sendo certo que poderão ser elaboradas leis complementares específicas, não se enquadrando a hipótese em retrocesso na proteção do meio ambiente. Contudo, verifica-se vício de inconstitucionalidade formal no que diz respeito à ofensa aos dispositivos constitucionais, que exigem ao princípio da participação nos processos legislativos de normas urbanísticas e de proteção ambiental, configurando-se ofensas aos artigos 180, 2º, 181 e 191 da Constituição do Estado de São Paulo. Não consta da documentação que tal providência foi tomada, o que sequer foi negado em todas as informações juntadas, sendo certo que a mera justificativa de que a norma apenas estaria adequando a Lei número 1592/2013, a Lei Orgânica do Município, não se mostra suficiente em razão do tema envolvido e mencionada lei constitucional. Bem assentou o parecer ministerial de que, além do envolvimento do Poder Legislativo, sujeitando-se à questão da exploração dos recursos naturais ao município, da legalidade, a Constituição Paulista impõe que o município observe o princípio da participação em matéria ambiental, participação dos cidadãos e da sociedade, mais uma razão para se evidenciar de inconstitucionalidade da lei impugnada, pois não resguardou a necessária participação popular antes e durante o processo legislativo, se é necessário prevenir os atentados ambientais e garantir que os seus causadores sejam responsabilizados, e igualmente imperioso permitir que os cidadãos individualmente considerados ou organizados em grupos ou associações possam ser ouvidos na formulação e execução da política de ambiente. Deve-se afastar ainda a argumentação apresentada nos autos de que a lei municipal, cujo dispositivo foi revogado pela lei impugnada, tampouco teria tido participação popular, uma vez que foge ao objeto desta ação, que deve se limitar ao indicado na inicial. Em situação análoga, este colendo órgão especial já decidiu a ação direta de inconstitucionalidade, lei orgânica municipal, dispositivo, norma delineadora de desenvolvimento urbanístico, participação popular, tendo o dispositivo legal conteúdo delineador de desenvolvimento urbanístico ou de preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e de trabalho essencial à participação popular no processo legislativo 2 e inconstitucional emenda à LOM, que amplia as atividades admissíveis em áreas de várzeas por ausência de participação comunitária no processo de produção das normas artigo 180,U e 191 CE/89
ação direta de inconstitucionalidade número 03-04-570-73-73-8.26.0000, São Paulo, órgão especial, Real Itamar Gaino, J.12/12/2012. Destarte-se forçoso reconhecer a violação das normas constitucionais, configurando o vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que não observado o processo legislativo para a criação do ato normativo. Ante o exposto, julgo procedente a presença ação para fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.783, de 18 de agosto de 2015, do município de São Bento, Sapucaí. Álvaro Passos, relator. Primeiramente, abro a palavra aos nobres colegas vereadores para que façam as considerações que entender necessário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa noite, senhor presidente da comissão, demais da comissão, demais vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio, TV, Câmara e do Facebook. Só gostaria de fazer algumas considerações, até se for possível, senhor presidente. Se pudesse chamar o jurídico de nossa casa para dar uma explanação, até para a população, para ser mais transparente sobre o que está acontecendo aqui hoje. Também gostaria de perguntar para o jurídico da prefeitura, Dr. Luiz Rodolfo, sobre o selo verde azul, se alguma coisa interfere. E também, só gostaria de deixar registrado, lógico que não é a minha vontade, eu acho que nenhum vereador, só para lembrar que o pau que deu em Chico não deu em Francisco. Se a gente for ver em cima da lei, nenhuma lei dessas ambientais que foi votada no nosso município não houve audiência pública. Ou seja, até a lei que começa, essa lei aqui, 1592, ela também não foi feita audiência pública. Então, se fosse ver para o lado legal, ela também teria que ter sido revogada. Mas esse não é o nosso intuito, até porque a gente não quer atrapalhar o município. Então, gostaria, se o jurídico da casa e posteriormente o jurídico da prefeitura pudesse fazer uma explanação, a gente ficaria grato. Obrigado. Peço ao nosso procurador jurídico, Dr. William, que faça a sua consideração. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Vou fazer um resumo, que já foi lido o acórdão. O projeto de lei que foi aprovado em 2015, ele revogou, é idêntico ao que está sendo discutido hoje. Ele tinha como objetivo revogar um parágrafo da Lei Municipal 1783. Esse parágrafo dispunha sobre: fica vedada a extração de areia ou cascalho dentro da área urbana do município. Foi feita uma denúncia e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da ação direta de inconstitucionalidade, declarou nula, né, a lei municipal que revogava esse artigo que vedava a extração de areia. Os fundamentos do Tribunal de Justiça foi o seguinte: que a Câmara Municipal cometeu um vício formal por não ter feito uma audiência pública na fase de elaboração do projeto e não ter feito audiência pública durante a discussão, que é o que está sendo feito hoje. Foi feita a audiência pública já antes da propositura desse projeto e hoje está sendo audiência pública durante a tramitação. O desembargador relator, que opinou pela inconstitucionalidade daquela lei, ele relatou o seguinte. Vou relatar um trecho aqui. Compulsando os autos e a legislação pertinente ao tema de mineração, constata-se
que a revogação do parágrafo 5º do artigo 13 é inapta a configurar um retrocesso na proteção do meio ambiente, tanto pelo fato de existir na lei orgânica do município, nos artigos 4º e 14 de suas disposições transitórias, ordem para a regulamentação da exploração de pedras de areia no leito e nas margens dos rios e de portos de areia e olarias, o que torna necessária a edição de lei específica sobre o tema para a municipalidade. Quanto em razão de atividade de extração de minério já ser objeto da legislação federal. Então, resumindo, o Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, que hoje a legislação do município, ela já, indiretamente, ela permite a extração de areia, minérios, né, desde que exista uma legislação normatizando, uma legislação que regulamente, que hoje ainda não existe. Então, a revogação desse dispositivo de lei, na verdade, ela está indo de encontro com a lei orgânica, que hoje a lei orgânica permite. Então, agora, o direito de voto é dos vereadores, né? A população, né, está participando, que vai poder opinar hoje. Tem todo o direito de aprovar ou de reprovar, né, essa propositura, mas no aspecto jurídico, né, só para vocês terem uma noção, o único vício da lei que foi anulada é a ausência de audiência pública, não teve outro apontamento. Pode até, na concepção pessoal, né, de cada vereador, de cada munícipe, existir posicionamentos a favor e contra. Isso vai ser o direito de voto dos novos vereadores que exercem a função aqui de legisladores do município, que vão decidir sobre a aprovação ou não. E eu fico à disposição, se tiver alguma dúvida dos vereadores. Passa a palavra ao secretário jurídico da Prefeitura Municipal, Dr. Luiz Rodolfo. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa noite, vereador Benedito, vereador Matheus, vereador Paulinho Peixoto, vereador Jorge, presidente da Câmara, vereador Binho, Josiane, todos aqui presentes. Primeiramente, só para justificar a ausência aí do convite que foi feito para a secretária do Meio Ambiente, ela teve que resolver um problema pessoal e não pôde comparecer hoje. Também queria, antes de mais nada, deixar as minhas congratulações pelos trabalhos exercidos pela Câmara com bastante eficácia. Essa casa tem cumprido com o seu dever de forma exemplar ultimamente, né? Então fica aí minhas congratulações, parabéns a cada um de vocês, tá, pelo trabalho exercido até hoje. Em relação ao questionamento feito pelo presidente da Câmara, e não da comissão, mas da Câmara, o vereador Binho, antigamente, desde o início da estrutura do município Verde Azul, havia algumas previsões nas quais o município que não cumprisse as determinações legais perderiam pontos frente ao frente à situação de angariar verbas diante da União. O que isso implica? Né? Perder um ponto, aquele município que tem mais ponto, isso, no estado de São Paulo, obrigado pela correção. O município que tinha mais ponto ficaria à frente no recebimento das verbas, o que tivesse menos ponto ficaria, consequentemente, depois, né, na sequência. Hoje, até o ano passado, a gente ainda tinha essa previsão em relação à extração de minério, porto de areia, enfim, principalmente nas questões que a gente está discutindo hoje. Esse ano não houve previsão nenhuma, então, de fato, a gente não entraria muito nessas questões de angariar verbas ou perder ponto perante a nossa classificação aí no município Verde Azul. A princípio seria isso que eu teria a dizer a respeito disso. Tá? Continua em discussão aos vereadores.
palavra, senhor. Com a palavra. Senhor presidente, Paulo Cândido, nobres vereadores presentes, munícipes, ouvintes da Rádio Câmara e funcionários dessa casa. Só complementando, não, presidente, a pergunta do vereador Fábio Binho, sobre se o município perderia ou não pontos no selo verde-azul, eu vejo que as ações degradativas da extração mineradora no município levariam, sim, o município a perder importantes pontos, se não nas 10 diretivas que regem o selo verde-azul, mas em algumas diretivas. São pontos importantíssimos. Por exemplo, a extração ela poderia causar o assoreamento das margens do rio. E isso implicaria que o município pudesse ter uma ação centrada no leito do rio, no sentido de se plantar ali espécies vegetais nativas que pudesse conter essas margens. Porque se essas margens forem assoreadas, o município teria que gastar ali com a construção de gabiões, enfim. Então eu vejo que a ação mineradora, principalmente no perímetro urbano do município, ela é altamente degradadora se não observados os requisitos legais para a implantação dessa atividade no perímetro urbano. Algo que eu especificamente sou contra. Por ser uma área de APP, já é um outro problema, penso eu, para a implantação então dessa atividade mineradora. Além do mais, algumas coisas têm que ser também observadas quando o município autoriza essa atividade extrativa. O que mais me preocupa é o descalçamento das pontes. Segundo, é essa questão do desassoreamento das margens. Outra questão que eu penso que envolve na vida marinha do rio Sapucaí está relacionado ao excessivo ruído que a atividade mineradora provoca. E isso pode provocar alguma alteração no bioma, né, ali presente nas proximidades da atividade mineradora. Sem contar também na emissão de fumaça, na emissão de graxa, de óleo, que pode também comprometer a qualidade da água do rio Sapucaí. Então, são questões importantíssimas que deveriam ser levadas em consideração. Temos aqui uma lei 827/95, de 12 de abril de 1995, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da outras providências. No artigo 1º, parágrafo 1º, ele vem dizer o seguinte, que o Conselho de Meio Ambiente é um órgão consultivo e de assessoramento do Poder Executivo e deliberativo no âmbito da competência sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatadas no município. Seguindo na mesma lei, no artigo 4º, ele vem dizer o seguinte, a lei: para prevenir e deliberar os efeitos das atividades degradadoras, o CONDEMA deverá optar obrigatoriamente sobre, inciso 3º, sugerir veto a projetos inconvenientes ou nocivos à qualidade de vida do município, que provoquem efetiva ou potencialmente qualquer alteração, deteriorização
ou destruição dos patrimônios natural e cultural do mesmo. O que percebo é o seguinte, é que o Condema, ele não foi ouvido. Até nenhum momento não vi o pronunciamento do Condema a respeito da construção dessa lei que autoriza a extração de minério no município. Portanto, eu acho que o Condema ele deva ser notificado e deva se pronunciar perante a construção dessa lei, né? Então, eu peço que a mesa diretora possa notificar o Condema para que... Senhor vereador, nobre vereador, desculpa só interromper uma parte, se me Sim, permite. claro. Eu poderia fazer isso sim, mas vocês da Comissão da Justiça, eu acho que poderia até fazer também. Ou faz todo mundo, ou o próprio da comissão pode fazer. Sim, porque eu acho que é o caminho indicado. Ouvir o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ver se o Conselho Municipal do Meio Ambiente veta, se aprova a extração do minério na zona urbana aqui do município. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o Instituto Geológico do Estado de São Paulo ele fez diversos estudos a respeito da extração de minério no Vale do Paraíba. Não só o Instituto Geológico, mas também algumas universidades, como por exemplo a Univap, ela também teve estudos acadêmicos, científicos, no intuito de discutir ali no meio científico sobre a extração de areia de São José dos Campos, a Jacareí. O que eu vejo aqui na Serra da Mantiqueira é que não há nenhum ato normativo ou deliberativo, nenhuma resolução do Instituto Geológico, ou até mesmo da CETESB, nenhum estudo aprofundado que trate desses impactos ambientais na Serra da Mantiqueira. Então, o que eu penso? Ao aprovarmos esse projeto, sem um estudo aprofundado do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, eu acho que estaríamos dando um tiro no escuro e estaríamos deixando a população sementista à mercê de possíveis impactos nocivos à população sementista. É tudo que eu tenho a tratar, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, gostaria de usar a tribuna para ter um pouco mais de clareza. Sem problema, pode usar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente da comissão. Boa noite, senhor presidente da Câmara. Boa noite, senhor presidente da comissão. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal. Boa noite, senhor vereadores. Boa noite aqui a todos, o município que está aqui presente nessa audiência pública que se fala da exploração de areia em nosso município. Vou falar em meu nome, Matheus. Não sou formado em nenhuma especificação que se fala em meio ambiente, mas tenho aqui minhas convicções e vou expor aqui de uma forma natural e de uma forma pessoal. No meu modo de pensar, nós aqui, legislador, nós temos direito de voto. Mas, ao meu pensamento, quando se tem uma extração de areia, e também não estou se dirigindo a nenhuma pessoa, na minha opinião, quando se tem uma extração de areia, é sinal que teve outros órgãos competentes para fazer esse trabalho. Então, quer dizer, órgão do tipo da CETESB, do DPRN, eu acredito que uma empresa, para se extrair areia ou cascalho, deve de ter-se essa documentação competente de órgãos superiores, talvez até que nós vereadores, na minha opinião. Eu acredito que se a empresa ela está apta
a extrair areia de uma forma competente e não escandalizando o meio ambiente, se esses órgãos deu essa autorização, essa documentação, no meu modo de ver, cabe a nós aqui, de uma forma natural, dar procedente nessa lei. Devido às pessoas desses órgãos ser competentes, no meu modo de ver. A gente viu o acontecimento de alguns anos atrás, de o nosso rio estar com o leito cheio, não somente de areias, mas de sujeiras, da qual muitos dos nossos munícipes aqui jogam dentro de um rio. Então, do meu modo de ver, se esses órgãos deram essa liberação a essa empresa a extrair areia, eu acho que cabe a cada um de nós, talvez, de uma forma legislativa, ter um pensamento, não sei de qual forma. Segundo, qual será, na minha opinião, estou falando Mateus, qual que é mais prejudicial ao meio ambiente? Extrair areia de uma forma competente ou jogar esgoto no rio? Então, quer dizer, não é verdade? Eu acho que, na minha opinião, o autor da denúncia deve se denunciar, talvez o Estado, a Sabesp, por jogar também os esgotos no rio. No meu modo de ver, qual que é mais prejudicial ao ser humano? No meu modo de pensar. Eu moro na Vila do Serrano, aonde que é coletado o esgoto, passa-se 300 metros, o esgoto é jogado inteiramente no rio, sem nenhum tipo de tratamento. E sendo que nós temos no nosso município uma estação de tratamento que foi investido em torno de 10 milhões de reais. Então, quer dizer, no meu modo de ver, há controvérsias. Há controvérsias. A gente vê que parece que age muitas coisas pelo lado pessoal, da qual um dia eu fiz uma visita, não fui com esse assunto de verificar, não, eu não sou juiz, não sou fiscalizador dessa área ambiental, mas fui ter uma conversa com ele lá, a respeito de outro assunto, e também pude analisar a atividade. Eu vejo, no meu modo de pensar, que às vezes está se extraindo a areia ali, mas está mais protegido do que muitos lugares de nossos rios que não está extraindo areia. Então, quer dizer, isso é eu falando, Mateus. Então, eu acho que é uma lei que, lógico, a gente vai sentar aqui e analisar, principalmente com o jurídico da casa, com o jurídico da prefeitura. Nós não vamos votar assim, de uma forma, assim, pelas escuras da vida. Não. Se o órgão competente acima de nós permitiu que nós fizéssemos audiência pública, estamos fazendo aqui hoje, para ter clareza à população desse fato que vem acontecendo em nosso município. E ao nosso modo de pensar e de agir, todos nós devemos de ter uma conclusão, não somente nós vereadores, mas todos que participam de nosso município, se isso é prejudicial ao município ou não, no meu modo de pensar. Então são essas falas, a gente vê que, no meu modo de pensar, eu não sei se é tão prejudicial ou se é prejudicial. Lógico que a gente vai analisar esse projeto novamente, essa revogação do parágrafo 5º dessa lei. A gente vai sentar, analisar. Logo, logo o presidente vai colocar em pauta para ir à votação. E cabe a cada um de nós, vereadores, analisar um pouco, talvez melhor. Pode ser que na vida a gente não se aprende tudo da noite para o dia. A gente erra e a gente tenta acertar também, e eu acredito que tem muitos acertos também.
Então são esses meus pensamentos, são essas minhas convicções nessa noite, e vamos analisar com clareza e com certeza bem analisado. Se me permite uma parte, nobre vereador. Eu tenho em minhas mãos um mapa que define a macrozona urbana do município. Né? Aqui, ó. É uma área considerável. A lei ela diz, então, que poderia se extrair da divisa de Sapucaimirim até a divisa aqui de Paraisópolis, outra divisa com Minas. Por que se extrair justamente no perímetro urbano do município? Essa é a indagação. Diante das potencialidades de dano que poderia ocorrer ao meio ambiente. Veja só, em 2012 foi recomposta no Jardim Nova Conquista uma área importante. Teve ali inúmeras espécies de planta nativa e hoje está virando mato. Houve até uma indicação aqui, se eu não me engano, na sessão passada, pedindo a limpeza daquele lote em frente ao Jardim Nova Conquista. Então, espécies secundárias foram sufocadas, né? Tem as espécies primárias, as secundárias elas acabaram até sendo sufocadas ali devido àquela capoeira que acabou crescendo ali, enfim. Agora veja só, libera-se essa atividade mineradora no perímetro urbano, sob o argumento de que vai plantar espécimes nativas para escorar ali o barranco, só que vai acabar no mato. Será que o município ele vai tratar daquelas plantas? Ele vai ter condições? Vai ter funcionários ali para cuidar daquelas espécimes? Não cuida nem da rua de casa. Será que vão disponibilizar funcionários? A Secretaria do Meio Ambiente, ela disponibilizará funcionários para cuidar daquelas espécimes ali? Eu acredito que não. Porque está cuidando mal da limpeza da zona urbana do município. Então, o apelo que eu faço é que justamente esse projeto não possa ser aprovado, justamente por causa disso. Mas é claro, é o meu entendimento. Como o novo vereador disse, cada um vota por si, tem essa prerrogativa. Mas temos aqui uma importante macrozona que foi discutida, que foi implantada mediante ao plano diretor. Agora, tem ainda um importante e grande trecho a ser explorado. Por que não se fazer isso fora do perímetro urbano? Essa é a consideração que eu faço. Faça os estudos, tudo bem, ninguém está proibindo que se extraia areia do município, mas que se faça fora do perímetro urbano. É tudo, senhor presidente. Continua. Com certeza, senhor vereador, lógico, nós estamos aqui para analisar, logo, logo vai estar em pauta, e nesse período todos nós, vereadores, devemos de analisar de uma forma mais competente possível. Concordo em algumas palavras suas, com certeza, mas eu vejo também, assim, o que o município hoje tem voltado para se recuperar o rio. A gente vê tanto lixo, tantos pneus, tantos sofás dentro do rio. Será que o município tem uma intenção, talvez, de se preservar esse rio que é tão valioso para o nosso município e para a nossa região? A gente vê cidades vizinhas que ajudam a contaminar o rio e, infelizmente, nenhuma medida também é precavida, na minha opinião. Então, são essas minhas palavras, meus pensamentos. Com certeza que a gente vai analisar melhor, com certeza que a gente vai, falando de novo, consultar o jurídico da prefeitura
e consultar o jurídico da casa para que nós possamos votar o projeto. Peço a palavra, presidente. Só abrir um parêntese em relação ao vício formal aí, para que a gente não incorra no mesmo erro, né, da outra lei. A gente está sanando o vício formal da audiência pública, mas, como bem colocado pelo vereador Jorge, existe a necessidade de passar pelo CONDEMA, né? E como é um órgão consultivo e deliberativo, e essa palavra é muito importante, deliberativo, obviamente a posição deles também vai fazer bastante diferença. Quanto aos aspectos gerais, entendo que, havendo previsão legal, havendo legalidade, exploração consciente dos recursos minerais, talvez a gente chegue a um denominador comum. Nada impede, futuramente, em um momento posterior, superando todos esses vícios formais que eventualmente vierem a acontecer, também o Ministério Público se atentar para alguma degradação desordenada, né? Então, a gente está aí entre cumprir uma formalidade, agir dentro da legalidade e exercer uma exploração consciente. Então, enfim, nesse sentido, ainda colocaria que o CONDEMA provavelmente pediria um estudo, que eu acho que seria conveniente também, e fica só, e fecho o parênteses em relação a isso aí, só para a gente se atentar principalmente à formalidade, para não incorrer no erro novamente. Obrigado, presidente. Para esclarecer ao nobre colega vereador Jorge, foi um ofício número 82 de 2017, a sua senhoria Maria Beatriz Tadei Pinto Ferreira Coelho, representante do Poder Executivo no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Aí o próprio Dr. Luiz Rodolfo já justificou a sua ausência. Continua em discussão aos nobres colegas vereadores. Senhor presidente, só para destacar um assunto que eu acabei esquecendo, e a gente vê que, eu até comecei a falar, 2 anos atrás, houve-se uma ação, eu não sei se foi ação do Poder Judiciário, a questão dos leitos do rio, que foi tirado areia de uma forma até irregular às vezes, ali na várzea ali do Campo Monteiro, do lado de lá. Então, se teve uma ação para que fizesse essa limpeza nesse leito desse rio, então, olha para vocês verem, eu não sei, a gente não consegue entender alguma coisa. Então, foi ação judicial, como é que foi? Acordo do Ministério Público. Foi um acordo do Ministério Público que teve esse acordão de fazer essa limpeza no leito do rio. Então, é só para deixar claro à população que isso que aconteceu há em torno de 2, 3 anos atrás, né? 10 anos já? Tem razão, está com 44. Então, só para esclarecer a população que teve essa ação anterior, estão falando que em torno de 10 anos, por mim eram uns 4, 5 anos. Então, eu não sei, o modo que o procurador da prefeitura falou, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com responsabilidade. E a gente vê que tem muitas pessoas que agem dentro da lei, mas não agem com responsabilidade para com outros. Às vezes ele age com responsabilidade para si próprio, mas para com os outros, o termo responsabilidade se ausenta. Então, como nós vivemos numa vida pública, nós somos julgados e temos talvez um pequeno poder de julgar. Mas esse é meu pensamento, e acho que quanto mais clareza há numa audiência pública, isso se finda para o esclarecimento melhor de cada um de nós. Então, esse é o principal objetivo e, com certeza, seguiremos em frente. Aí do lado tem uma prancheta, uma caneta para as sugestões.
as sugestões apresentadas, responde os questionamentos, se entender necessário. A gente vai fazer posteriormente. Agora, abro a palavra ao público em geral, para que faça suas considerações e assim o desejarem, advertindo os oradores que manifestações são gravadas, transmitidas, registradas em ata, e assim peço que ao iniciar a sua fala, cada orador se apresente, tendo cada orador o prazo de 5 minutos para manifestar, valendo destacar que é vedada ofensa pessoal, sendo os oradores responsáveis por suas manifestações. Então fica aí aberto aos oradores. Boa noite a todos, senhores vereadores, pessoal aqui presente. Eu sou Sebastiana Araújo Tiana e represento a Associação de Moradores de São Bento do Sapucaí. E é a AMA São Bento. A AMA São Bento é membro do Comitê de Bacias Hidrográficas, que é uma autarquia que trabalha com a política ambiental sobre as águas aqui na Serra da Mantiqueira, que representando os 3 municípios, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. E também estou, os senhores mencionaram o CONAMA, o Conselho do Meio Ambiente aqui do município, eu estou agora, desde a semana passada, também sou conselheira do CONAMA, que é o Conselho do Meio Ambiente aqui do município. Esse projeto não foi consultado, nem visto, nem avaliado pelo Conselho do município, que é o CONAMA. Então, a gente, obrigatoriamente, todo dispositivo que cause impacto ambiental, inclusive de alto risco, como é a situação de extração de areia, necessariamente tem que ser avaliado e visto pelo Conselho. Então, isso falta. A outra coisa eu, pensando na minha experiência, eu estou no Conselho do Meio Ambiente, no Comitê de Bacias, há 6 anos, e a gente vem trabalhando com política, como eu disse, com política ambiental para a proteção das águas. Então, achei que esse projeto está, por São Bento ser uma APA federal, estadual, São Bento do Sapucaí está dentro de uma área de proteção ambiental federal, estadual, e ser uma instância climática que tem as suas ações econômicas voltadas especialmente para o agroturismo. Então, esse município precisa se preservar. Não pode se voltar para uma extração industrial, uma extração que traz danos de impacto ambiental tão grandes como a extração de areia. Achei também que esse projeto está contra o plano de bacias, que é feito quadrienalmente para o município, e também está contra o plano estadual de recursos hídricos do Estado de São Paulo, assim como está contra o relatório de situação das águas dos 3 municípios, que a gente está em pleno processo de execução e de estudo, e que será apresentado para o Estado de São Paulo no dia 6 de junho, no dia 26 de junho. Então, está contrariando inteiramente o plano de bacias, que é uma instância assim, muito séria, que faz estudo sobre as águas. Então, é preciso que isso seja observado. Assim como também isso de o município ter um cunho agroturístico de proteção, é preciso que isso seja observado e não se tenha uma extração de areia na área urbana, né? Então, como o vereador Jorge está apresentando, por que não fora da área urbana, né? Se é permitido em outras áreas? Por que dentro da cidade?
que na área urbana. É isso. Obrigada. Continuando. Pois não, fica à vontade, senhor Carlos. Boa noite, senhores, senhora, cidadãos, colegas são-bentistas. Eu estou aqui porque eu sou morador das margens do rio. Eu moro na rua 16 de agosto. Meu nome é José Carlos da Silva, sou funcionário do Fórum. Então, eu vou mencionar aqui o que foi dito, que aconteceu há 10 anos atrás, porque eu estava presente. Então, como eu disse, eu moro lá e convivo com os problemas do rio diariamente. Faz 20 anos que eu moro lá. Então, eu conheço cada pedacinho do barranco que desce. Cada árvore que cai, cada árvore que nasce. Inclusive, eu planto árvores lá para tentar segurar essa erosão que acontece. A cada chuva, a cada enxurrado que desce, a cada cheia do rio. É perigoso para a gente que mora lá. Infelizmente, a gente mora lá porque, na época, a gente não tinha conhecimento de todos esses problemas. E eu moro lá porque é onde eu pude morar. Então, como o Jorge falou, o vereador Jorge disse, por que fazer essa extração dentro da área urbana? Não sou contra, porque o material extraído ali serve para nós também, para a construção civil. Mas também não sou a favor por causa disso, porque dentro da área urbana está acontecendo isso. Se tira a areia, tira a base do barranco, e a cada cheio o barranco desce. E se o barranco desce, leva mais quintais nossos, que moramos lá. Eu posso provar isso, porque eu tenho fotos. E várias fotos de várias enchentes que já tivemos e sofremos. Então, eu acho que pode ser feito, sim, mas tem que ser feito, como o doutor Luiz falou, um estudo que possa ser feito coerente com o que pode acontecer depois. Mencionando os 10 anos atrás que aconteceu, eu participei como promotor, que foi autorizada uma draga lá em cima e outra aqui embaixo, até o José Carlos acho que não quis, né? Foi um rapaz de Paraíso que pôs. Então, não sei o que houve. Muito bem, esse senhor lá de Paraíso veio e colocou em 10 dias as 2 dragas. E realmente foi uma montanha de areia que tirou lá no Campo Monteiro. O que aconteceu? O promotor autorizou isso, só que as margens do rio eram para ser protegida. Ele autorizou a tiragem da areia, mas que fosse feito a proteção das margens do rio com gabião ou, sei lá, com uma canalização, se fosse possível. Isso não foi feito. Estava aqui o Mostarda, que eu conheço muito bem, uma outra senhora que eu não me lembro bem, e eu estava presente. Ele falou que tinha verba na época para ser feito isso, mas não foi feito. Só que a areia foi sendo tirada. Tiraram montanhas de areia aqui e lá embaixo. O que aconteceu? O rio afundou. Ficou uns 2 metros para baixo a água. O que aconteceu? O barranco desceu. Desceu, grande parte do quintal nosso foi embora junto. O que aconteceu? Essa área que a gente tem direito da Marinha foi diminuída. Quer dizer, se nós tínhamos 30 metros da margem do rio, a gente tem 15, porque perdemos isso tudo. Então, eu não sou contra, não sou a favor. Agora, se fosse tirado na parte fora da cidade, não aqui em cima também, que ia acontecer a mesma coisa, nem que tire lá em Santana vai acontecer o mesmo problema. Se fosse tirado lá, até tudo bem, poderia segurar essas margens que está acontecendo hoje. Então, eu, na minha opinião, acho que deveria fazer um estudo muito bem feito, para ninguém ser prejudicado, nem a empresa e nem nós, moradores das margens do rio, que, infelizmente, estamos até que violando essa lei ambiental de morar perto do rio. Só que, na época, a gente não tinha condições de comprar em outro lugar, compramos ali, que era mais barato, construímos e ficou. Então, peço que haja coerência diante disso tudo, para que não prejudique ninguém, nem a empresa e nem nós, moradores. Obrigado pela oportunidade. Continuando. Boa noite a todos os munícipes, todos os ilustríssimos vereadores.
Meu nome é Eduardo Vargas Pereira. Eu tenho família aqui no município de São Bento de Sapucaí há bastante tempo e gosto muito dessa cidade. O motivo de eu vir aqui poder falar com vocês é em relação aos itens que foram mencionados aqui hoje. Desde a parte que o vereador Jorge Luiz Pereira falou sobre o Condema, concordo plenamente que tem que passar e ser avaliado mesmo pelo Condema. Como também em relação às dúvidas que vocês tiveram em relação aos estudos que foram feitos ou que deveriam ser feitos ambientalmente para poder estar autorizando ou não uma atividade como dessa da extração de areia. Bom, primeiramente, a CETESB, como DNPM, com todos os órgãos ambientais estaduais, aprovaram já estudos para emitir a licença de operação. Caso eles não tivessem aprovado todos os estudos que foram feitos durante, se eu não me engano, ao longo de 5 anos, eles não teriam emitido essa licença de operação. Foi a única licença de operação emitida para areia em leito de rio dentro aqui da Serra da Mantiqueira inteira, dentro da URG da Mantiqueira. Por quê? Porque foi atendido todos os estudos e foram feitas todas as dimensões. Isso é domínio público, quem quiser ter acesso a isso ao site da CETESB ou do próprio órgão DNPM consegue ter acesso a esses estudos. Em relação, até é um caso exemplar, que aqui é o único lugar nesse trecho do rio que tem estudo de estabilidade de margem. Nunca tinha sido exigido isso, foi até uma proposição do empreendedor para que pudesse ter um controle em relação à estabilidade de margem no local. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele trecho de rio foi retificado na década de 70, pelo antigo DNOS. E aquilo era bem sinuoso, era uma várzea grande. Eles retificaram justamente para poder a cidade ter aonde crescer, porque era uma das partes, vamos dizer, equivalente ao plano diretor de crescimento urbano na época da cidade. Tanto que é dentro da área urbana. O que aconteceu? Desde aquela época, de 1970 em diante, o DNOS, através da Marinha, obrigou-se que uma empresa extraísse areia ali no meio, porque senão a retificação do rio vai vai causar um acúmulo de areia muito grande, e quando vier as descidas de água grande de chuvas, iria causar o quê? Enchente nos locais. Então, era obrigatório ter uma empresa extraindo ali, justamente para que mantivesse a calha do rio para baixo de 4 metros em relação à estabilidade de margem do local. O que acabou ocorrendo até meados de 1990, final do ano 90, quando, a partir de então, a CETESB veio, através de outra legislação, exigir a licença de operação do empreendimento. O empreendimento ficou parado desde então, desde meados de 2003, até voltar à operação com a licença específica emitida pela última legislação, a última prefeitura aqui. Em 2012 foi emitida a licença específica pelo último prefeito em questão, e daí voltou-se a autorizar a extração de areia lá. A extração de areia no leito de rio, em questão, atende a todos os critérios ambientais e todos os estudos para obtenção dessa licença. É o único tipo de areia de extração que é a areia que a gente pode chamar renovável, porque é essa do leito do rio. Quando é tirado de cava, de margens, essa não é renovável, porque depois não volta. A do leito do rio é a única que vem vindo ao longo junto com as águas e que a gente considera renovável. Por isso que a reserva nunca termina. E por isso que, se não retirar esse acúmulo da calha, vai aumentar e vai ter enchentes. Por isso que, há 10 anos atrás, teve uma iniciativa do Ministério Público para que se extraísse a calha, porque senão iria ter enchentes e ter talvez uma calamidade pública, outro tipo de problema. Bom, em relação à pontuação do programa do município em relação ao verde e azul, não interfere em nada. Na verdade, a prefeitura, hoje em dia, perde chance de, se com a extração de areia regularizada, ganhar pontos em relação, justamente porque esse é o único tipo de areia sustentável que tem a extração, é a do leito de rio. Desde que se respeite as margens. Não pode tirar a mais do que 5 metros em relação à margem. Você tem que respeitar isso, tirar só no leito do rio. Se você tira das margens, acontece o que você falou, vai mencionar, vai cair o talude mesmo. Se você só tira do leito do rio, você abaixa o leito de rio e você não causa impacto nas margens. Há pouco tempo atrás caiu uma chuva muito forte que levou boa parte de barrancos onde tinham ribeirinhos direcionados na frente desse fluxo d'água.
justamente porque o rio estava com bastante areia, ficou 13 anos, praticamente 14 anos sem extração, então ele estava com muita areia e a água subiu e quase extravasou ali naquele perímetro urbano em questão, que a gente está mencionando. Então, em questão até a dúvida se por que tirar dentro do trecho urbano, porque foi retificado o rio. Se não tivesse sido retificado o rio, talvez aquilo ali fosse tudo uma zona de várzea e nem seria área urbana. Não teria nem essa condição. Já que existe, você tem que exatamente tirar a areia ali para que não tenha esse impacto ambiental e talvez social muito maior até em questão. Hoje, como eu disse, se a prefeitura tivesse seguido a diretriz 4, por exemplo, em questão do município verde e azul, ela veria que tem um item da cidade sustentável. Se ela entrasse nesse item lá em questão, e se ela tivesse visto a última palestra, que toda prefeitura é obrigada a ver, por exemplo, a palestra que chama Participação e Teleconferência sobre o tema Percepção da Atividade Minerária no Município, Subsídio para a Gestão Municipal, promovido pelo PMVA, que é o Programa de Pontos para o Município Verde e Azul. Se você se atentar e se assistir essa palestra, ela tem 2 horas e 40 minutos de duração, está no YouTube, está disponível para qualquer pessoa poder acessar. Você vai ver que todo mundo fala sobre a mineração. A mineração é importante ter. A gente não vive sem nada de minério no mundo hoje em dia. Tudo que a gente usa vem de minérios, vem de bens minerais. O que tem que ter é uma extração correta, atendendo todas as leis ambientais, atendendo todos os processos. Não adianta a gente pensar só porque o município de São Bento do Sacaí tem um enorme potencial turístico e de meio ambiente. Pelo amor de Deus, eu não tiro nenhum pingo de dúvida disso. Agora, isso não interfere em relação à retificação que fizeram lá, ou vai ter que desapropriar aquela área para quando tiver enchentes, poder alagar lá e ser o curso natural, ou se já está consolidado como área urbana, eu digo que aquela área, a área mais importante para ser extraída da areia, se for dentro do Lei de Rio, é justamente naquele trecho, e não nos trechos fora da área urbana. Você estava questionando em relação por que dentro da área urbana e não por que fora. Eu acho que até o contrário, tem que ser ali primeiro até, e não fora, porque senão talvez você vai impactar em outros locais, como vocês falaram que o Ministério Público autorizou, o pessoal extraiu sem licença nenhuma de operação da própria CETESB, está tendo um problema no Ministério Público, que ainda vai ter uma resolução em relação a esse problema, e teve todo o impacto ambiental fora da área urbana. Então, tem estudos ambientais, eu até peço ao Condema que, se tiver alguma dúvida, que solicite ao empreendedor para apresentar todos os estudos que foram apresentados, desde DNPM, CETESB e os órgãos ambientais em nível federal, estadual, e o município em si, ele não tem uma equipe técnica que legisle ou que possa opinar justamente sobre esse assunto. Por isso que os municípios pequenos, eles solicitam que os órgãos estaduais e federais, com as suas equipes, analisem todos os trabalhos e cheguem à conclusão se pode ou não pode ter a extração de areia. Qualquer extração de bem mineral feito da forma correta, atendendo todos os itens de lei, só tem um benefício, tanto para a população, como também para o meio ambiente, porque a gente não vive sem bem mineral nesse mundo. Eu sou engenheiro ambiental de formação e procuro sempre tentar fazer todas as atividades que eu puder estar participando de algum projeto com o menor impacto possível, ou conhecendo e controlando os riscos, porque às vezes não tem como você fazer uma atividade sem nenhum impacto. Eu acho que se ele atender a todas as diretrizes que são cobradas e exigidas pelos órgãos ambientais e federais, que não são poucas, e até municipais, em questão de uma certidão de uso do solo, de outras legislações, eu acho que seria muito pertinente ter, sim, esse tipo de atividade. Como no município também tem outras 2 lavras de granito em áreas totalmente preservadas, ambientalmente, por exemplo, que talvez vocês não tenham nem noção ou conhecimento em relação a isso. É porque esse caso da zona urbana que ficou explícito. A legislação de 2015, se eu não me engano, que acabou sendo anulada, né, no caso pelo Ministério Público, pelo motivo de não ter tido audiência pública e não por ser contra a parte técnica, eles estavam de acordo com o que estava escrito. Eles não estavam de acordo da forma que foi feita, sendo que tinha que passar por audiência pública, sendo que está sendo a primeira lei de todas na história de São Bento do Sapucaí que está passando na parte de meio ambiente por audiência pública, porque todas as outras não passaram, nunca se passaram sobre isso. Mas é até bom que isso tenha acontecido para, a partir de agora, todas também
terem o mesmo caminho, que é o caminho correto a ser feito. Desculpa, só mais um segundo, se quiserem me interromper, por favor. Como eu disse, a única forma sustentável e renovável, no caso da extração de areia, é essa de lei de rio, desde que seja feita da forma correta, sem extrapolar os limites de margem. Não é a intenção da extração de areia, mas aquela extração naquele local no leito de rio, ali na área urbana, ainda vem, apesar de tudo, a limpar o leito do rio e a calha, porque a quantidade de entulho e sujeira que sai dentro da extração e que daí o proprietário não pode voltar para o leito do rio, ele tem que dar uma destinação correta, que seria, no caso, um lixão, um aterro, algum ponto assim, é absurda. Então, não é a intenção dele de fazer essa limpeza, mas ainda, involuntariamente, ele acaba contribuindo ainda para a limpeza da calha do leito do rio. Outra ainda consideração ainda foi em relação a Sebastiana, tinha mencionado, né, da Associação de Moradores, ela tinha mencionado sobre as leis da parte de águas, né, dos conselhos hídricos aí, em relação ao que está contrariando. Eu não conheço quais seriam esses pontos, esses itens. Talvez até o Condema, na hora que for ter essa intuição, que levante-se esses pontos até para que, se tiver algo que o empreendedor seja obrigado a se adequar, faça ele se adequar. Entendeu? Um último ponto ainda, você mencionou das áreas que foram plantadas em outros pontos. Aí, quem recebeu essa punição e que teve que plantar, é essa pessoa que é responsável pela manutenção. Como também, se o empreendedor, no caso, tiver que recuperar áreas como já foram recuperadas antes do tempo até previsto, ele que tem que manter a manutenção do local para que as árvores se desenvolvam, o meio ambiente ali, no caso, fique em questão. Mas, então, volto a dizer, foi até mencionado em mensagem de texto, hoje em dia, o WhatsApp, entre os munícipes, em relação à posição do ranking de São Bento do Sapucaí do ano passado, de estar em 16º lugar. Eu entrei no site hoje, só para conferir, ele ficou em 540 de 645 municípios. Essa foi a posição dele. Ele teve nota 7,24 de 100 possíveis. E só acima de 80 que você tem direito a pleitear alguma verba. Então, ele está muito, mas muito longe. O que eu pudesse ajudar como pessoa, como familiar, para ajudar o município a melhorar esse índice, eu deixo da minha parte aqui abertas as considerações. Depois, ainda de analisado os recursos, ele caiu para 551. Então, em nenhuma forma, essa alteração de lei, que pareceu ser muito específica, foi muito específica, porque quando ela podia falar sobre qualquer tipo de mineração a ser pontuada, a não poder na área urbana, ela só mencionou a extração de areia e cascalho, sendo que existe extração de areia e cascalho em outros pontos do próprio município. A própria prefeitura teve já um requerimento de pesquisa para a extração de cascalho em outras áreas e perdeu por não ter equipe técnica capacitada, perdeu os prazos para poder estar extraindo, senão a própria prefeitura estaria extraindo cascalho também. A extração mineral, desde que seja feita da forma correta, atendendo todas as leis, todos os itens, ela é essencial para o ser humano. Fora ainda, eu diria ainda que vem ainda ajudar muito, tem um interesse social, porque o minério chegando aqui para vocês com uma qualidade boa, que essa areia em questão até é fora de série, para concretos, argamassas, enfim, no Vale do Paraíba, que é o único local do Brasil que existe uma legislação estadual falando sobre mineração, porque lá tinha uma mineração desenfreada, eles começaram a não respeitar muito bem os limites, por esse motivo que tem lá e não tem em outros lugares, tudo. Não tem uma areia de tão boa qualidade como vocês têm aqui. E o preço que ela acaba chegando para vocês acaba gerando muito mais a cadeia de indústria, de construção civil, de comércio, de obras, para os próprios munícipes em questão. Bom, eu vou terminar por aqui as minhas considerações, mas também vou deixar em aberto para quem tiver alguma dúvida, principalmente sobre os estudos, sobre toda a parte técnica, do porquê pode ou não, se precisar, conversar com o empreendedor, que eu estou aqui a serviço dele, porém, a gente tem todos os estudos, todos os estudos realizados e aprovados pelos órgãos ambientais em questões. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Aproveitando o vasto conhecimento técnico do nosso colega, esqueci seu nome. Eduardo
Eduardo, se puder continuar aí, eu tenho 2 pontos para explanar. Primeiramente, fica o convite também da Prefeitura, portas abertas para poder esclarecer o que for necessário. Vi que, de fato, o entendimento e o estudo acerca da situação em si está bem aprofundado. Então, fica o convite para comparecer lá e até nos auxiliar em algumas questões ainda que ficam pendentes, né, em relação, principalmente, à reunião do Condema. Vai ser necessário. Agora, também como morador ribeirinho, eu aproveito também até para perguntar, dentro desse estudo prévio, que pelo jeito já existe uma quantidade de metros cúbicos, uma limitação da quantidade de metros cúbicos que pode ser extraído em relação ao tempo? Existe porque isso aí pode ser objeto até de previsão regulamentar depois, né? Se puder responder. Sim, existe sim. Existe uma quantidade, já como o DNPM classifica como jazida incubada, que é exatamente o que existe no momento, hoje em dia, no local de areia. E como é o de trecho de lei de rio, ela ainda é renovável. Então, existe uma autorização, a CETESB, por exemplo, no caso, autoriza a extração de X mil metros cúbicos de areia por mês. Então, quem está extraindo não pode passar dessa quantidade mensal, isso está lá exigido. Porém, o que acontece é o período de retorno. Você tem, por exemplo, aqui em média, nos estudos desse rio, em torno de 4 ou 5 anos, o período de retorno dele repor a calha. Vamos dizer que você tenha um trecho de lei de rio, entre 200 metros, 1 quilômetro, que você possa ir extraindo, você vai extraindo do início ao fim. Quando você chega no final, normalmente, ele já retornou a calha ao ponto inicial. Então, você tendo a cada 4, 5 anos, você consegue fazer um ciclo fechado do período de retorno. Então, existe uma quantidade mensal, sim, limitada para poder extração. E existe uma recuperação dessa areia, no caso, a de lei de rio, que é a única que é renovável, no caso. Tá, Joel, obrigado pelo esclarecimento né, novamente, colocando a necessidade, de repente, prever isso em futura regulamentação, né? Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor Eduardo. Eduardo, boa noite, tudo bem? Senhor Eduardo, o senhor havia mencionado que houve um estudo que previa que aquele porto da JK deveria ser ali. Ali, naquelas mediações seria, não ali seria muito, naquelas mediações, correto? O senhor citou uma data, não a data, assim, a década. Década de 70, o antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Serviços. Eu só gostaria de fazer a seguinte consideração, senhor Eduardo. Desde a década de 70 até 2017, houve um crescimento urbano, vejo que também desordenado, e que a gente tem que levar em consideração que esse crescimento urbano acabou também abraçando ali, esse ponto dragável. Esse seria o melhor. Então, e essas moradias moram seres humanos que são profundamente afetados pela extração de areia ali no município, ali naquelas imediações. Veja só, um estudo da década de 70, estamos em 2017. Então, acho também que poderia haver um novo estudo levando em consideração o crescimento urbano do município, mas que se possa propor uma outra área. É isso que a gente leva em consideração, que seja levado uma outra área não optável, porque aquele ponto dragável, com base no estudo, está totalmente anacrônico com os tempos atuais. É tudo, senhor Eduardo. Posso só esclarecer? É o seguinte, como eu mencionei, esse estudo do DNOS da década de 70 foi quando exigiu que tivesse a exploração, no caso, a dragagem do leito de rio retificado para que
ele mantivesse o canal, o curso normal. E até em questão são os trechos entre pontes, né, que a gente pode ser considerado o trecho em questão da JK até. Não era especificamente naquele local, mas deveria ter em algum ponto ali dentro daquelas margens, né, para que tivesse o menor impacto possível. Aquele estudo da década de 70, ele ficou em vigor e, desde então, a partir de meados do ano 2000, quando a CETESB assumiu essa parte estadual, porque não existia antes, a agência CETESB não cuidava da parte de mineração, a partir da década de 90 só em diante, a partir das regulações de mineração no Estado de São Paulo, que a CETESB começou a ser obrigada a cobrar dos mineradores esses estudos ambientais, a cada 3, 4 ou 5 anos, no caso, você é obrigado a renovar os estudos, refazer todos os estudos em questões e apresentar para os órgãos ambientais, tanto em esfera federal como também estadual, esses estudos para que eles renovem a sua licença de operação. Entendeu? O último estudo feito, por exemplo, lá, foi feito em 2013, entre 2012, 2013 e 2014. São dados super atuais. Tanto que a licença de operação veio em vigor em 2015, com validade de 2 anos só. Já foi entregue um novo estudo no final de 2016 para a CETESB, já se antevendo o período da licença de operação, para que eles autorizem a renovação da licença. E o que houve, a paralisação do processo em questão, houve por causa justamente do cancelamento do artigo 5º, enfim, do inciso 5º do artigo 13 da lei de 2013, que teve a lei de 2015, que é o motivo que nós estamos aqui conversando. Então, existem renovações, todos os estudos, toda a licença de operação para sair a cada 2, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, é exigido um estudo novo para que você comprove de que existe a necessidade e que está atendendo às condições ambientais e legais da operação do empreendimento em questão. Senhor presidente, questão de ordem. E esses estudos são feitos por quem? E se é por algum órgão público, ou estadual, ou federal, ou pelo proprietário? Esses estudos são feitos pelo proprietário, a custos totais pelo proprietário, para ser entregue aos órgãos estaduais e federais. Desculpe, só para complementar, todos os estudos possuem ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que obriga o profissional em questão a assumir a responsabilidade técnica desde a parte civil, penal, em relação ao estudo em questão. Todos esses estudos possuem isso. Obrigado. Continua em discussão. Boa noite a senhores, senhoras presentes, senhores vereadores. Meu nome é Fernando Carlos de Oliveira, sou funcionário público municipal, resido em São Bento, Sapucaí, há 53 anos, que é a minha idade. Bem, há um jargão muito popular que se pode conjugar com essa situação em que diz se não ilegal e imoral. Se viu falar muito aqui em aprovação de leis anteriores que não houve audiência e outras coisas mais. Primeiramente, é preciso entender que um erro não justifica outro. Um erro do passado não pode continuar presente e nem no futuro. Se existem erros, tem que ser corrigidos. Não sirva de exemplo os erros do passado. Vamos corrigir para que no futuro não cometemos os mesmos erros. Eu não quero que os meus filhos, os filhos de vocês, lá no futuro, digam que foi feito errado por culpa nossa que estamos aqui atrás. Então vamos pensar hoje, sempre para frente, não olhar para trás. Mas, infelizmente, olhar para trás em determinados momentos é necessário. Nós vemos aqui palavras bonitas de um técnico que eu reverencio e aplaudo
aplauso pela sua capacidade, mas vocês, voltando, infelizmente, ao passado, eu pergunto, quando em Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, houve o rompimento daquela barragem, lá tinha todos os estudos técnicos, tinha todos os melhores técnicos possíveis envolvidos, tinha todas as licenças. Será que aquelas pessoas que morreram, tinha algum técnico que morava lá? Bem, eu discordo quando falou que a lei orgânica permite. Na verdade, a lei orgânica, ela determina a regulamentação. É necessário uma lei que tenha, assim, a regulamentação. A regulamentação é justamente isso. Se vai permitir na área urbana, fora da área urbana, e a maneira que deve ser feito isso. Também falou-se com relação à sujeira do rio. Concordo, o rio suja, sim. As pessoas jogam sofá, cama, pneu, mas isso é questão de educação ambiental. Não é tirando areia que vai mudar isso. É preciso haver uma melhor educação ambiental. A limpeza de rio, nós estamos falando de limpeza de rio em situações que ocorrem 5 anos, 10 anos, como já foi feito antes. Agora nós estamos falando de extração de areia diária, é todo dia. Isso vai acontecer a todo dia. As limpezas são eventuais. As questões também de enchentes. Qual foi a última enchente que aconteceu em São Bento aqui? Foi em 2000. E foi por causa de areia que existia no rio que deu enchente? São causas infortuitas. O rio tem o seu curso natural. Acontece uma eventualidade, isso aí não importa. Se você tira areia, se acontecer uma coisa fora do natural, aliás, pela natureza, uma tromba d'água, não tem o que impeça, isso vai acontecer. E outra coisa, a areia é o único recurso renovável. Nunca vai acabar. Mas como nunca vai acabar? Vocês mesmos, que têm uma idade próxima à minha, sabia que esse rio, há anos atrás, tinha um volume de água muito maior. Muitos de vocês até pescaram, pegavam grandes peixes, eu não sou pescador, mas muitos pescavam grandes peixes, meu avô fazia isso, meu pai fez isso, e eu nunca fiz. E os jovens de hoje jamais vão fazer, que hoje não pescam mais nada, não tem mais nada nesse rio, a não ser pneu velho, sujeira realmente. Eu não vejo mais isso. Quando é que nós vamos ver isso agora? Não tem. Por quê? Porque hoje diminuiu o volume de água, a gente vai falar assim, a água está acabando. Lógico, a água potável, a bandeira que ela era em 1970, era uma coisa, hoje é outra. Você vai no rio lá para você ver lá, o volume de água baixíssimo. Então, a situação hoje, a realidade é outra, não é a mesma de anos atrás. De repente, outra coisa, nós estamos aprovando uma lei aqui de um artigo. Para mim, isso aqui é um cheque em branco. Estamos dando um cheque em branco. Só uma anotação para me lembrar. Uma situação também bastante comum, se vê muito em reportagem, é que se houve estudos em vários municípios que faz extração de areia, e vê-se depois as consequências. Por quê? Porque os órgãos ambientais são inaptos. Eles são incapazes de fazer uma boa fiscalização. Você permite, depois não se há fiscalização. Isso está ocorrendo a todo tempo. E no município de São José dos Campos, já se foi proibido a extração de areia há muitos anos. Depois que proibiu, de lá para cá, os efeitos continuam até hoje. Nós não temos aqui, como foi dito, mas lá tem as questões das cavas, que existe até hoje, que ficou a promessa de fazer recuperação, não recuperou. Está parado lá. Quem cobra isso? Aí você vai na justiça, a justiça determina, os responsáveis são levados à justiça, faz um acordo que leva 10 anos, 20 anos, 30 anos e nunca se resolve. Então, antes de permitir, é preciso ponderar para saber o que vai ocorrer lá na frente, que essa frente pode ser bem penosa para nós. Uma outra questão do aspecto legal é que está sendo revogado o parágrafo 5º do artigo 13, né,
E esse mesmo artigo faz, o plano diretor nosso, o artigo 98, ele também faz a consideração, dizendo que é considerado incompatíveis na macrozona urbana a extração de cascalho e areia, de acordo com o artigo 13. Uma vez revogando o artigo 13, o 98 continua em vigor. Então, a questão legal a ser vista aí, né? Não basta apenas a revogação. A outra questão social, que foi dito também, é lógico, temos que admitir que hoje a matéria-prima principal, infelizmente ainda no Brasil, da construção civil, é a areia. É importante, mas existe estudos em países aí que está substituindo essa matéria por outros tipos de materiais, de pré-montados, o próprio material que se gasta, que o Brasil é campeão em desperdício de material de construção. Ele está reaproveitando esse material para a própria construção. Então, a gente acaba sendo refém dessa extração de areia, deixando ela como se fosse uma atividade principal, né? Existem formas hoje. E com relação ao selo verde e azul, é um programa do governo estadual, lançado em 2007, né, que os municípios que se aderiram a ele, eles então são realmente premiados, né, premiados de acordo com o seu trabalho, feito diante de uma sistemática de preservação do meio ambiente em relação ao esgoto, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização, educação ambiental, cidade central, gestão de águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. O município de São Bento, segundo a reportagem, eu não sei se a reportagem pode ter, se alguém questionar que seja falsa, mas está aqui do Vale do Paraíba região, o último que foi dito aqui, que apenas 4 cidades do Vale do Paraíba região vão ter prioridade no repasse de verbas do Fundo Estadual de Preservação e Controle da Poluição e do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, do FEHIDRO. São Bento, Sapucaí, Bragança Paulista, Atibaia e Caraguatatuba atingiram pontuação acima de 80 no ranking dos municípios paulistas, certificados pelo selo verde e azul, e deve garantir recurso. E consta aqui São Bento, Sapucaí, 16ª colocação. Isso é lógico que esse selo verde e azul é um programa, mas não é único. Nós estamos falando de um programa que, para você se adequar a ele, o município ser valorizado, né? Valorizado e receber, eventualmente, ter algum recurso, ele tem que estar dentro de atender alguns itens, né? São 10 itens que ele possa estar atendendo. Mas existem outras situações que são as consequências, não só com relação à verba, mas consequências que essa extração de areia possa vir a trazer no futuro. Existem alguns estudos técnicos que falam com relação à extração de areia, em que deixa realmente duas pontas, né? Que é a necessidade social, a necessidade que hoje a construção civil exige, né? Necessidade dessas areias, e já a questão do impacto ambiental. Que existe impacto, isso é inquestionável. Qualquer levantamento, qualquer estudo vai constar esses impactos, a ocorrência dos impactos, né? Uma vez esses estudos apontando essa situação, eu acredito que uma lei que venha a permitir, ela precisa ser mais ampla, não um simples artigo. Ela precisa vir, primeiro, com os estudos que já foi dito aqui que precisam ser feitos, apontando claramente, né, o impacto, ser regulamentado a quantidade, a forma, né, e a maneira que vai ser destinado os resíduos que saem dessa areia.
E voltando àquela questão, com tudo isso, com lei, regulamentando, com todas as exigências, quem vai fiscalizar isso? Nós sabemos que a fiscalização hoje dos órgãos ambientais é ruim. Ninguém vai estar lá na porta do empreendimento que está tirando areia, contando quantos caminhões vai sair, quanta areia foi tirada. Ninguém vai contar. Mesmo que se limite na lei, ninguém vai estar lá contando, vai estar medindo. Vou colocar um funcionário lá na porta do estabelecimento, ficar o dia inteiro só para contando. Vai respeitar? Nós sabemos que não existe um grande desrespeito por todas as partes. A Assembleia do Estado de Minas Gerais aprovou um requerimento encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, em 2011, pedindo informações a respeito de um porto de areia de Minas, Porto de Areia de Minas Gerais e Porto de Areia Minas Limitada, de propriedade do Sr. Jefferson Benedito Renó, que trata do laudo pericial do Instituto Estadual de Florestas, de 17 de 9 de 2010, que recomenda, entre outras medidas, a interdição do embargo imediato do empreendimento, tendo em vista que a atividade de extração de areia às margens do rio Sapucaí, no município de Sapucaí-Mirim, estava ocorrendo por força de liminar judicial, sem as devidas licenças ambientais dos órgãos competentes. Quer dizer, mais uma vez, prova que, mesmo que você regulamente, vai faltar realmente fiscalização. Infelizmente, os órgãos ambientais não são aptos, não que seja aptos, não tem condições. Falta pessoal, falta equipamento, não vai ter gente para estar atuando nessa parte de fiscalização. Então, a atividade, repito, não considero atividade importante pela construção civil, mas, como já foi dito também aqui, o crescimento urbano nosso já é bem considerável. Aqui no ponto de área urbana, eu acredito que o momento é impróprio. Para esse local é impróprio. É impróprio e eu acredito, da necessidade tudo bem, mas que esteja fora, pelo menos da área em que onde concentra a maior parte das moradias, que já estão hoje muito às margens do rio, né? Isso pode trazer consequências realmente bastante penosas para o nosso futuro. Muito obrigado. Continua em discussão. Boa noite. Meu nome, de novo, vou repetir apenas para ficar gravado, é Eduardo Vargas Pereira. Só fazendo umas menções, conforme a última citação. Desculpa, como que é seu nome? Fernando. Isso tanto para o Fernando como para todos aqui em questão. O caso que ele citou de Mariana é uma situação totalmente diferente. Lá era uma barragem de rejeitos, isso daqui é uma extração de lei de rio. Em méritos de impacto, nem se compara uma coisa com a outra. A de lei de rio é a única areia renovável em questão. A areia de cava, que não é renovável, que daí cria um impacto mesmo, fica lá o local, o buraco e ponto final. A de lei de rios, quando você não extrai ela, exatamente o que acontece é extravasar os limites, as margens, o assoreamento. Porque o rio ele não continua um caminho único. Conforme o tempo, ele vai sempre indo, comendo as margens de um lado e do outro. Bom, a areia da cava, como eu mencionei, que causa grande impacto ambiental. A fonte que você citou de São Bento do Sapucaí, em 16º lugar, eu não sei aonde que você pegou essa fonte, mas eu peguei lá no site mesmo do governo estadual em relação ao selo verde e azul. É só você entrar lá, se você quiser, até eu tenho aqui, ó, impressas as folhas do ranking, para você verificar a posição que São Bento está atualmente, que é 551, de 645 municípios. O estudo técnico em questão que você mencionou é o de impacto ambiental. E esses estudos foram feitos e aprovados dentro da CETESB e do DNPM, que é a esfera estadual e federal. A lei que necessita de possuir a regulamentação municipal é interna em relação à extração de areia. O município tem, até dentro do plano diretor, uma das diretrizes para a elaboração dessa lei,
É lógico que vai precisar ter um corpo técnico, uma equipe técnica, para poder elaborar até essa lei e poder daí cumprir e seguir isso. Todos os municípios do Estado de São Paulo que não possuem esse corpo técnico acabam repassando para a CETESB analisar essa documentação técnica em questão. E o DNPM e a CETESB, vou voltar a frisar aqui, eles regulam a quantidade que pode se extrair mensalmente, anualmente, em cada local. A jazida de Lei de Rio é a única que é renovável, por isso, de tempos em tempos, você volta a ter o equivalente ao do ponto inicial, quando você começou a extração. E o exemplo de Sapucaí Mirim, que você citou até aí, em questão do embargo interdição, justamente porque não tinha licença estadual e nem federal para operar. Então, a Justiça foi lá e embargou justamente por esse motivo. E aqui o que não quer que ocorra é exatamente isso, tanto que já foi aprovado na esfera federal e municipal todos os estudos referentes à liberação da extração de areia em Lei de Rio em questão. Obrigado. Continua em discussão. Pois não. Eu só quero fazer só uma complementação. Quando eu citei Mariana, é lógico que lá é uma situação bem mais complexa. Eu quis me referir quando eu me referi a isso aí, eu estava me referindo à capacidade técnica. Se uma coisa tão grande como aquela, com tantos técnicos envolvidos, erraram, houve um erro, o que aconteceu? Eu não estou dizendo que aqui existe barragem, não é barragem. Mas os meios técnicos, lá existia gente com capacidade imensa lá, de meios técnicos. E aconteceu. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Continua em discussão. Tendo em vista que ninguém mais deseja se manifestar, informo que todos os posicionamentos serão alvos de estudos por esta comissão, pelos colegas vereadores, e que os projetos continuarão em trâmite, destacando que outras diligências poderão ser realizadas e julgadas necessárias, tanto por esta comissão, quanto pelas demais diligências, tais como as consultas e conselhos e outros órgãos competentes. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado, uma boa noite.